O Papa Francisco tem se movimentado pessoalmente na tentativa de pôr fim a essa guerra. É isso mesmo, Tomás? Pois é, Moninha, exatamente. Olha só, no último sábado, o Papa, ele teve uma conversa telefônica com o presidente ucraniano, o Zelensky. A confirmação dessa conversa foi feita pelo diretor da sala de imprensa vaticana. A conversa teve lugar enquanto notícias dramáticas da frente de guerra continuam a chegar em Kiev, a capital do país. A embaixada ucraniana, junto à Santa Sé, relatou num tweet que o Papa Francisco expressou a sua mais profunda dor pelos trágicos acontecimentos que estão ocorrendo no país. Em outro tweet, o próprio presidente da Ucrânia disse o seguinte, abre aspas, agradeci o Papa Francisco por ter rezado pela paz na Ucrânia e por uma trégua. O povo ucraniano sente o apoio espiritual de sua santidade, disse, portanto, o presidente da Ucrânia. O Papa Francisco tem usado, gente, com frequência a conta do Twitter, o @Pontifex, nos idiomas ucraniano e também ucraniano e russo, para dizer com força o seu não à guerra. Em um dos posts, eu vou pedir para colocar aqui na tela, inclusive ele disse, Jesus ensinou que a diabólica insensatez da violência se responde com as armas de Deus, com a oração e o jejum. Que a Rainha da Paz preserve o mundo da loucura da guerra. Rezemos juntos a hashtag que ele usou, hashtag Ucrânia. O pontífice pediu também que hoje, quarta-feira de cinzas, seja o dia do jejum e oração pela paz na Ucrânia, e ele vem reforçando esse pedido por meio das redes sociais. Bom, eu vou até pedir, tem aqui uma outra imagem, um outro tweet do Papa Francisco, pedir a nossa produção poder colocar aqui, se possível. Aí, ó, renovo todo o convite do povo, né, de Deus, realizada em dia 2 de março, portanto, hoje, quarta-feira de cinzas, um dia de oração e jejum pela paz na Ucrânia, para estar próximo dos sofrimentos do povo ucraniano, para nos sentir todos irmãos e implorar a Deus pelo fim da guerra. Chama a atenção que o Papa Francisco sempre usa hashtags, citando aqui, por exemplo, a Ucrânia. Na sexta-feira passada, horas após o início da guerra, o Papa quis expressar a sua preocupação sobre o conflito e foi pessoalmente à sede da Embaixada da Federação Russa, junto à Santa Sé. Ele ficou lá por cerca de 30 minutos. O teor dessa conversa não foi divulgado, mas o Papa Francisco foi em um carro popular, um carro branco, ficou, portanto, lá na Embaixada por cerca de 30 minutos, informações que foram enviadas pela sala de imprensa do Vaticano. Aqui no Brasil, os bispos do Paraná escreveram uma nota de solidariedade dirigida ao povo ucraniano e aos católicos ucranianos brasileiros. Nessa mensagem, um trecho dessa carta, os bispos dizem o seguinte, abre aspas, as consequências nefastas da guerra chocam, afligem e preocupam a todas as pessoas de boa vontade. Sabemos que para aqueles que nasceram no Brasil, mas que têm sangue ucraniano, essa aflição é ainda maior, fecha aspas. Lembrando, gente, que Prudentópolis é uma cidade do Paraná e ela é considerada o coração da Ucrânia no Brasil. Estima-se aí que cerca de 75% da cidade, ou seja, que tem aí 52 mil habitantes, 75% desses 52 mil habitantes sejam descendentes de imigrantes ucranianos que chegaram por aqui no século XIX. Bom, por fim, o que a igreja tem feito, lá na Europa, na área ali próxima ao conflito? Por meio da Caritas, está sendo prestado apoio aos refugiados em todas as fronteiras. As unidades das Caritas, diocesanas, ali dos países que estão muito próximos da Ucrânia, operam em estado de maior prontidão, praticamente em toda a Polônia, realizando coletas, preparando e distribuindo refeições, providenciando alojamento e oferecendo vários tipos de apoio
inclusive jurídico, Moninha. Portanto, a igreja tem aí a questão do Papa Francisco, que foi pessoalmente até a embaixada, tem a manifestação dos bispos aqui no Brasil e tem também a ação concreta da igreja por meio da Caritas, das várias Caritas, né, dos países ali do entorno, ações humanitárias que estão sendo prestadas a essas pessoas que estão deixando a Ucrânia neste momento. Moninha. Maravilhoso, Tomás, tão importante o nosso Papa, né, como chefe de Estado, se posicionar, maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, até a próxima, se Deus quiser. Até, Moninha, muito obrigado. Vamos dar sequência aí com esse assunto tão importante, né? Isso mesmo. E agora nós vamos voltar com os nossos convidados, o professor Williander e a professora Lourdes, que estão aqui, continuam com a gente nesse assunto tão importante. E a gente estava conversando aqui no intervalo, né, gente? Falta tanta coisa para a gente poder falar. É a importância do Papa, né, professora Lourdinha, se posicionar. Sem dúvida, porque a igreja ela acaba trazendo para nós também um conforto e uma esperança e a capacidade de articulação entre os povos, né? Eu acho que esse posicionamento do Papa ele foi fundamental nesse momento. Falando em articulação entre os povos, até é bom que a gente faça esse gancho, porque nos seus livros, o senhor tem livros que falam sobre a Palestina, a confusão lá da Palestina também, e que tem uma solução. A gente também colocaria essa solução que o senhor tem para colocar, que eu gostaria que se colocasse aqui, para Ucrânia e Rússia? Muito tem se falado, né, em comparação do que está acontecendo agora, Rússia e Ucrânia, com o conflito Palestina e Israel, dentro do Oriente versus Ocidente. Nos palestinos existe a defesa da autodeterminação para a criação de um Estado. É isso aí desde quando a ONU assumiu, né, essa agenda para a criação do Estado palestino. Então sempre, e ao mesmo tempo, né, muitas forças palestinas lutando contra Israel e Israel lutando contra os palestinos. Então, as imagens que a gente vê hoje na Ucrânia, refugiados, bombas nas cidades, a população se defendendo, se remete muito ao problema palestino. Então, é um problema de criação de Estado na Palestina, que na Ucrânia a grande população está fugindo, mas a Ucrânia já declarou a Rússia como potência ocupante na região de Donbas, né, que é Luhansk e Donetsk. Então, o pessoal tem falado muito nisso. Ao meu ver, a princípio, a Palestina é um problema à parte, né? Um problema à parte ali do Oriente para a criação de um Estado, que na minha opinião ela já é um Estado, né? Inclusive reconhecido como, Estado, né? Já mais de 120 países reconhecem. Então, e já na Ucrânia, com essa região... O problema é que Israel não aceita o Estado palestino? Enquanto não tiver segurança para o próprio Estado de Israel, que tem o Hamas na faixa de Gaza, que é um governo paralelo palestino que não é reconhecido. Porque na Palestina temos o governo criado por um tratado, que são os Acordos de Oslo, em 93, reconhecidos pela ONU, pelos Estados Unidos e por Israel, e um governo paralelo do Hamas, que proclama a destruição de Israel. Então, quando Israel vai negociar com a Palestina, ele fala, qual palestino que eu vou negociar? Com o Hamas ou com quem? E a autoridade palestina ela vai conseguir manter os acordos? Então... Fica inseguro. Exatamente. A gente precisa entender um pouco esse contexto, né? São povos irmãos, como ele estava me explicando. Sim, são primos. Cresceram porque ali. O pai é o mesmo, Abraão. Mas a mãe, uma é Sara, a outra é Agar. Exatamente. Mas o filho da promessa é Isaac, de onde vem todo o povo judeu. E os muçulmanos falam que Exatamente. Que tá no porque Corão, é o filho mais velho. O Ismael no Corão. Ismael é o filho mais velho. Então, Exatamente. o filho mais velho tem direito à terra. O genocídio da Segunda Guerra Mundial. Sim. Foi no final do século XIX que começou, né, Theodor Herzl a voltar para lá, né? Para aquela terra deles. E aí, mas a barbaridade da Segunda Guerra Mundial, o genocídio, né, contra os milhões de judeus, que os colocaram na condição de apátridas. Sim. Pessoas sem pátria. Você se imagina sem pátria? Você nasce e você não... Ninguém te protege, você não existe. Com o povo. Uma pessoa apátrida, Moninha, ela não estuda, ela não trabalha, ela não existe. Ela não existe. Não. Então, era preciso fazer isso. Só que foi um processo que, de alguma forma... político, interferiu ali muito naquela região, porque
Quando se criou o Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial, começou o problema com a Palestina. É isso? E também, né? Porque a Palestina acha que eles invadiram eles coexistiam deles, né? ali. Todo mundo vivia bem. Na verdade, isso começou com você, né, olhando? Eles viviam bem, porque se dizem muito que antes eles coexistiam, viviam tudo na paz. Porque a maioria populacional ali da região toda era árabe muçulmana, e a gente tem que ter uma noção de que o Oriente Médio naqueles tempos era domínio otomano. Então não existiam turcos otomanos, não existiam estados soberanos. Só que quando veio a Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido e a França, né, eles queriam dominar aquilo ali. Então eles conseguiram derrotar na Primeira Guerra e o Reino Unido prometeu a judeus e árabes que criaria os estados ali caso o Império Otomano fosse derrotado. Foi derrotado, os dois povos, e aí? Cadê meu Estado? Criou o Estado de Israel e não criou o Estado da Palestina. E a Liga das Nações concedeu a administração do Oriente e da Palestina para o Reino Unido, que não efetivou a autodeterminação dos dois povos ali. Por isso que os conflitos começaram, os judeus se organizaram mais do que os árabes, e aí, fim da Liga das Nações, transferiu-se para a sua sucessora, a ONU. E a ONU falou, então vamos dar um jeito nisso. Como era impossível unir os anseios dos dois povos, preferiu-se a partilha do Estado para dar um pedaço de terra para cada um deles. E aí nós temos o brasileiro no meio disso aí, tudo, Oswaldo Aranha, que presidiu essa sessão especial. Então, o cerne é todo esse aí, que a gente precisaria aí de 25 programas. Precisaria de muitos dias para a gente conversar. Vamos olhar para o mapa, né, para o pessoal entender, porque a Europa era imperialista também, né? Por que fala Oriente? Porque a referência é a Europa. A Europa está aqui no mundo, então eu tenho que o Oriente próximo distante, que é onde está ali o leste europeu, o Oriente Médio, que é justamente onde está a Palestina, onde está aqueles países árabes, e o Extremo Oriente, onde está a China, Japão. Fala do Oriente Médio, Oriente Próximo, Extremo Oriente, de distância de nós ocidentais. Da Europa, exato, da Europa. E direitos humanos, e nisso tudo aí, como que entra? São os primeiros a ser violados numa guerra. Impressionante. É a população que não tem nada a ver com aquilo, que sofre as piores atrocidades, tanto que o direito internacional humanitário que existe para literalmente salvar essas pessoas e impor limites aos estados, que é o que a gente espera que aconteça, existe um tripé de direitos humanos. Os direitos humanos propriamente ditos, o direito dos refugiados e o direito humanitário. O direito humanitário é aqueles das convenções de Genebra de 1949, que esses o Putin está violando. Incidentes nas todos, guerras, e a gente fica vendo... Tristeza, que tristeza. Você imagina que em 6 dias de guerra, 600 mil refugiados ucranianos e os estrangeiros que moram lá também. Exato. Estão fugindo do país, e quanto mais a guerra avança, provavelmente mais de 1 milhão. São pessoas protegidas pela Convenção de Proteção aos Refugiados de 51, e essa data não é coincidência, por causa do volume de refugiados produzidos na Segunda Guerra, atualizado temporalmente por um protocolo em 67, para abranger todas aquelas pessoas sob fundado temor de perseguição. Então, essas pessoas, onde elas batem o pé, elas têm que ser aceitas e elas têm que receber toda a assistência, porque elas são ultra vulneráveis. Isso, o Estado não pode recusar. Saíram assim. E a Europa assumindo mais um novo contingente de refugiados, junto aos do Oriente que estão lá, da África também. E a Europa, a gente sabe o problema que é do Afeganistão, assimilação, xenofobia contra isso também. E os tribunais, o TPI? Pois então, o TPI já está em investigação. Explica para mim o que é o TPI, para as pessoas que estão nos acompanhando. A gente tem várias formas judiciárias internacionais. E a gente tem tribunais que julgam estados e tribunais que julgam pessoas. Então, agora, o Putin ele foi abrir uma investigação perante o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, que só julga indivíduos. Esse tribunal foi criado dentro da Assembleia Geral, ele é independente da ONU, mas ele foi criado dentro da Assembleia Geral, com o intuito de resolver um problema que o mundo tinha. Porque, bom, nós vamos punir o país, então Primeira Guerra Mundial pune a Alemanha, vem uma Segunda Guerra Mundial. Porque
nós vamos punir os russos, todos os russos? Mas os autores... Pelos erros como é que faz? do alto comando. Exatamente. Então, o alto comando faz uso do Estado. Se esconde através do Estado. Então, ele está sendo levado... Justiça, né, gente? E o TPI veio consertar isso. Para tentar... É um tribunal de direitos humanos. Então, vamos julgar os responsáveis. Você que ordenou, você que executou direto e indiretamente. É isso. É você que vai ser preso, e ele está sendo acusado de crimes de guerra então, e crimes contra a humanidade. Com o Putin. Com o Putin e seu alto comando. E quem tiver Né? envolvido Todos nisso aqueles também. que estão no alto comando do Estado e que praticaram os crimes, no caso, são 4 previstos, violado. mas foram 2 violados. Existem 4 crimes, né? E foram 2 violados. Crimes contra a humanidade e crimes de guerra. E paralelo a isso também tem a Corte de Haia também, que E agora tem também... a Corte de... Vamos falar de Haia, né? Porque tudo é Haia. Haia é uma cidade da Estão Holanda. todos Não, são localizados. vários. Todos os dois estão lá. TPI está lá, Estão Corte Internacional de Justiça está lá. Haia é uma cidade na Holanda diplomática, que tem vários tribunais lá. Então o pessoal fala assim, está na Haia. Não fala que está na Haia. Ajuda a gente. Está no TPI ou está na Corte? Exatamente. Agora, a Corte é a grande Corte. Ela vai julgar estados. Se ela vier a julgar, ela vai julgar a Rússia. Entendi. Se ela for acionada, e a Ucrânia já indicou que vai acionar. Vai ter uma audiência, inclusive, pública agora, dia 8 de março, para tratar da violação do Tratado de Genocídio. Então, a Corte de Haia... O engraçado é que a notícia fala Tribunal de Haia, mas qual dos dois tribunais de Haia? Isso confunde a gente. Se confunde. Um vai julgar mas tá ficando claro. o indivíduo, o outro o Estado que viola um tratado. Então, temos aí que são medidas pacíficas, pelo menos a Corte de Haia, o tribunal que julga estados, é a decisão judicial no meio desse conflito. Chegou uma pergunta no chat perguntando quais são os desdobramentos para SWIFT, é isso? Sim. O que acontece é o seguinte, nós vivemos num mundo interdependente, todos os pagamentos... Primeiro explica, né, o que é esse SWIFT que essa pessoa perguntou. SWIFT é um sistema global de pagamentos entre bancos. É bancos. Entendi. Que você Toda transação de pagamento, você vende mercadorias, compra mercadorias, você transfere dinheiro para o exterior, todas as transações bancárias são feitas por SWIFT. É uma chave de proteção. É um você sistema, paga e recebe dinheiro. É uma empresa privada. E o desdobramento você imagina disso cortando é a austeridade que você estava falando no bloco corta, anterior. você não recebe dinheiro, nem paga e nada. Ela não pode usar esse sistema interbancário, a Rússia. Acabou. Então o importador brasileiro ou o exportador de qualquer país do mundo não usa mais a chave SWIFT. Os bancos não permitem mais. Está isolado. Vai ter que ter um meio alternativo de pagamento, qual eu não sei. Né? A Rússia teria que arranjar. E isso foi a medida talvez mais efetiva. Muito. Agora, há desdobramentos, é a tal da austeridade que eu falei. O impacto global. Bom, nosso tempo já está começando a acabar e já estão falando aqui comigo, o tempo está acabando. Nós temos 3 minutos. Eu queria que cada um de vocês fizesse a consideração final do que espera, de qual a visão que vocês têm de um futuro e falasse para o nosso telespectador. Por favor, professora Lurdinha. Eu acho que o mundo precisa retomar a sua visão de autodeterminação, de respeito ao outro, de respeito territorial pelo outro e de respeito pelo ser humano, pelo indivíduo, não é? A gente precisa preservar as pessoas, né? Valorizar mais as pessoas do que os anseios do próprio Estado, do que as ambições econômicas. Eu acho que esse é o ponto fundamental. É como se a humanidade estivesse esquecendo o que aconteceu depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Nós não podemos nunca esquecer, para que a gente não repita isso. Em nome do quê? Em nome de uma vaidade? Em nome de... né? Então, a questão... Nós somos todos seres humanos. E não eu sou isso ou eu sou aquilo. Essa coisa do ultranacionalismo, ele é sempre muito grave. Né? Somos todos seres humanos. Seres humanos. Eu acho que é isso. Antes de termos títulos, né, e pátrias, mas somos seres humanos. Isso, eu acho que é... Professor. Complementando o que a Lurdinha disse, o ser humano ele tem que evoluir. A gente não pode mais, o mundo de hoje não cabe mais outra guerra. A gente tem que olhar para a Primeira e para a Segunda Guerra, não só pelo nível de destruição das cidades, mas pelo volume de mortos, mais de 70 milhões de mortos, é muita coisa.
E a ONU foi criada para isso, para impedir que uma outra guerra. Então, os países, né, os que se acham donos do mundo, eles têm que pensar que não cabe mais no nosso mundo moderno de hoje. O mundo não sobrevive a uma outra guerra. A gente não vai durar mais se tiver uma outra guerra. Então, está na hora de todo mundo ser mais humano, olhar para o outro como irmão mesmo e, se tiver algum problema, buscar soluções e não impor soluções. Maravilhoso isso, buscar soluções, não impor soluções, né? Porque nem sempre a solução que eu que estou te impondo, ela é boa só para mim, não é ambos os lados. Exatamente. Não é? Sim. Bom, de tudo que nós falamos, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Eu acho que... É porque a gente tem mais uma hora, precisava de mais uma hora. É sempre um prazer bater esse papo aqui com você, Moni. E com o pessoal lá da nossa querida Gente, Serra da eu me Piedade. sinto muito honrada pela presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada. Você saiu de Itaúna para mim. Muito obrigada. A honra é Matheus Leme também. Matheus Leme também. Mas a honra é nossa da gente, nosso trabalho, nosso professor é esse. É isso. É tentar explicar essa loucura que está acontecendo agora para o público mesmo entender de ter amplo conhecimento sobre essa tragédia que a gente espera que termine rapidinho. Espera mesmo. Gente, olha só, tá aqui na tela o Instagram dos dois. Pode mandar pergunta, entra lá e aí vamos ver o parecer do desdobramento todo dessa guerra. Então, a da Lurdinha é @Maria de Lourdes Albertini, o Instagram, e o do professor @professor Williander, tem underline, professor underline Williander underline Salomão sem o tio. Todos os dois Instagrams estão aqui na tela. Entra, segue, manda pergunta. Porque aqui, gente, nosso tempo é tão curto. Muito obrigada. Voltem quando quiser. Obrigado, muito né? obrigado, e se Deus Mônica, quiser, a nossa esperança de um mundo melhor, mesmo com austeridade, mas que vai dar tudo certo. Com certeza vai. Com certeza. Muito obrigado.